e todo louvor. Palavra de Deus, vamos ler em João capítulo 1. Ajuda a Fernanda a inaugurar a Bíblia aí. Ajuda a inaugurar aí. João capítulo 1, versículo 29 até o versículo 34. João, Mateus, Marcos, Lucas e depois vem o Evangelho de João. João apóstolo. João capítulo 1. Capítulo 1, versículo 29 ao 34. Todos acharam? Quem não achou ainda, a gente espera assim para junto acompanhar. Amém? Que diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que virei descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é Filho de Deus. Amém? Podem sentar, amados. Glória a Deus. Vamos hoje falar sobre fé e desfalecimento da fé. Todo homem, ele é sujeito a ter a fé e é sujeito a desfalecer. Hoje vamos falar de alguns exemplos de homens que tiveram fé e que homens também desfaleceram na fé. E para que a gente possamos também entender que muitos de nós já tivemos fé, já desfalecemos, já se levantamos, já caímos, e sempre isso vai acontecer na nossa vida até a volta de Jesus. É momento de alto e momento de baixo. É momento que você está com a fé elevada e tem momento que você não vê nada, não sente nada, e às vezes você acha que Deus abandonou. Mas na realidade é apenas um processo na sua vida para que você cresça mais espiritualmente. Amém? Glória a Deus. Vamos começar pelo pai da fé. Todos sabem quem é o pai da fé? O nosso pai da fé, Abraão, a qual Deus faz um convite para ele, lá em Gênesis capítulo 12. Se quiser acompanhar, a gente vai assim acompanhar a chamada de Deus na vida de Abraão, que era Abrão, do capítulo 12 e o versículo 1 ao 4. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei
e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei ao que te abençoarem, e amaldiçoarei ao que te amaldiçoarem. Em ti será bendito toda a família da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. De repente, Deus chega para Abraão, que não tinha o conhecimento total de Deus. A sua família totalmente não conhecia a Deus. E Deus chama ele para agora ir para uma terra que ele nunca viu. E faz uma promessa a ele. Ou seja, se de repente aqui Deus pega, fala a um de vocês, ou a qualquer um de nós que estamos aqui, e dizer: olha, Maurício, a partir de hoje, prepara a tua mala, você vai para um lugar a qual eu vou te dizer. Olha, você vai começar a indagar e vai começar a perguntar a Deus e vai começar a tentar entender o que é isso. Mas pela fé, Abraão, ele foi. A mente dele ali teve nem mundo de dúvidas, nem mundo de interrogações, nem mundo de perguntas. Assim é na nossa vida. Deus te pega, Deus me pega, alguém que não tinha nada, e de repente, através do poder do Evangelho, Ele te chama para ser discípulo. Nós estamos em uma grande multidão, e Deus chamou a nós para Ele, para uma finalidade. Qual é a maior finalidade de Deus na minha vida e na sua vida? É que o Evangelho de Deus seja pregado aos quatro cantos da terra, através de eu e você pregar com palavras, mas sim também com a vida, que esse é o maior Evangelho. Então, pregar por palavra, a gente vê nos quatro cantos da terra várias pessoas pregando e não vive o Evangelho. Mas quando você prega e você vive o Evangelho de Cristo, você está vivendo pela fé. E vai chegar um momento em sua vida que você vai chegar em casa e vai dizer: Deus, eu não tenho força, eu não quero ir para a tua casa, eu quero ficar aqui assistindo televisão, eu quero ir para o cinema, eu quero ir para uma praia, eu quero ir para algum lugar distante, eu quero olhar, está um vazio, o que é isso? O que está acontecendo comigo? E você começa a ter interrogações, começa a ficar preocupado, porque há um vazio na sua vida. Mas mesmo você servindo a Deus, tem momentos em nossas vidas, a gente vai ver algumas coisas aqui. A gente começou a falar de um homem que diz: eis o Cordeiro que tira o pecado. Ele afirmou pela fé, ele ouviu de Deus que viria alguém que viria sobre ele com o Espírito Santo, e ele creu e viu. Mas foi um homem que desfaleceu no momento mais difícil da vida de João Batista. Ele estava preso, e ele pega os seus discípulos e diz: vai a Jesus, pergunta se esse é o Messias. Veja só, ele afirmou que ele é o Cordeiro, mas quando estava preso, próximo à sua morte, na dificuldade que veio na sua vida, ele começa agora a indagar, porque todo Israel esperava o Messias como o rei Davi, um guerreador que viesse a lutar, acabar com toda a perseguição, toda a opressão de Roma. E olhando para os dias de hoje,
sobre a corrupção no mundo inteiro, sobre as pestes que estão vindo sobre a terra, sobre às vezes você ser afligido por uma enfermidade ou qualquer outra coisa, a porta se fechar uma coisa e outra, e você começa a dizer: quantas vezes eu preguei, quantas vezes eu orei e Deus curou, quantas vezes eu orei e Deus abriu a porta, e o que está acontecendo? Você começa a indagar, você começa a retroceder na sua mente e dizer: o que eu estou fazendo? Será que é esse o Messias? Será que é Ele mesmo, o Filho de Deus que eu estou servindo? E começa às vezes meio mundo de perguntas, como foi com João Batista na prisão. E ele começou a perguntar. E não suportou, chamou seus discípulos lá e pergunta a ele se ele é mesmo o Messias, ou vamos esperar outro. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, ele dá a resposta. O coxo anda, o cego enxerga, e o Evangelho está sendo anunciado aos pobres. 400 anos sem promessa nenhuma, Deus totalmente em silêncio em Israel, não usava-se de profeta, não fazia mais promessa. O governo estava corrompido, os sacerdotes corrompidos, tudo estava corrompido. E vemos nos dias de hoje vários sacerdotes corrompidos, vários governantes corrompidos, e começamos às vezes a indagar, como João Batista. Talvez não as mesmas perguntas, mas milhares e milhares de perguntas. E começamos a perguntar a Deus. E às vezes desfalecemos da fé. E às vezes ficamos até desfalecidos de uma forma que você fica tão fraco, que parece que você levou uma pisa de 100 homens em você. E o seu corpo começa a ficar pesado. Você fica sem força, você fica sem vontade de ir para a casa de Deus. E o inimigo começa a aproveitar dessa situação. E começa a colocar dúvida na minha vida e na sua vida. E começa a dizer: esse é o Deus que tu serve. E às vezes começa a fazer que eu e você lembre do Egito. E você começa a lembrar de algumas alegrias passageiras que passa todos os dias. E às vezes passa um colega que tomou um quissuque com você e até brinca. E diz: bora, rapaz, bora para cá, bora para lá. Mas o Espírito Santo, ele estava intercedendo por você e dizendo: meu filho, não vá, minha filha, não vá, eu te amo, eu venci, eu fui tentado, você será tentado, eu venci, você também vai vencer. Aleluia. Veja em Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao 7, você vai ver que Abraão, ele começa a andar e de repente ele desfalece. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é Damasceno e Eliezer. Aleluia, glória a Deus. Veja que aqui Deus faz uma promessa, porque ele estava desfalecido. No capítulo 12, no versículo 10 até o 13, Abraão ele desfalece
Egito, e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar, e porquanto a fome era grande na terra, e aconteceu que chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora bem sei que és mulher formosa e vista, será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, matemo ele e te guardarão em vida. Veja que neste momento Abrão ele desfalece da promessa que Deus tinha com ele. Havia um Deus que fez uma promessa para ele dizendo: olha, tu serás um pai de uma grande nação, aonde tu chegar tu vai ser abençoado, quem abençoar vai ser, também será abençoado, mas quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Deus faz uma promessa grandíssima para ele. Mas quando começou a apertar, ele desceu para o Egito. E quando ele desce para o Egito, muita gente fala que esse ele fez uma mentirinha metade, né? Ele mentiu um pouquinho, porque Sarai era irmã dele por parte só de pai, né? Não era pai e mãe. E ele disse que era irmã. Mas ali o interesse dele era salvar. O desfalecimento da promessa acabou-se. Ele não lembrava nesse momento da promessa que Deus fez para ele. Mas veja no capítulo 15 que a gente leu, Deus vai dar e fortalece mais novamente ele, faz a promessa e diz: olha, eu da semente, você vai ver ele aqui começa a falar com Deus, e Deus faz o fortalecimento para ele. Disse do versículo 5: então levou fora, disse: olha agora para o céu, conta as estrelas, se podes contar, e diz-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi imputado isto por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que tirei de Ur do Caldeu para te estar nessa terra para herdares. Deus agora vai a ele e começa a fortalecer ele e a prometer a ele novamente algo que vai acontecer. Tem momento que nós estamos desfalecidos e Deus levanta a profeta, Deus, através do hino, através de uma palavra, através de uma mensagem, Deus vem nos dar a fortaleza, nos dá a certeza que Ele prometeu. Ele diz: olha, primeiro procure o reino do céu, as demais coisas vão ser acrescentadas, ou seja, o pão de cada dia eu vou dar a você. Olha, vai faltar um cuscuz, mas amanhã eu vou lhe dar, olha, você vai ter um pão com ovo, mas amanhã eu vou dar um jabá, amanhã eu vou dar uma bisteca, amanhã eu vou fazer isso. Deus, Ele vai suprir toda a necessidade da sua vida. Ele não é homem para que minta. O homem falha, o homem cai e desfalece. Mas quando Ele promete, Ele cumpre. Está vendo toda essa crise? Mas Ele diz: haverá tempos difíceis, tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Isso é cumprimento da palavra. Mas na continuação Ele diz: eu vou livrar os meus. Tudo isso vai acontecer para se cumprir a palavra. Mas Ele diz que vai livrar você. Não se preocupe, você não vai morrer na caminhada. Você pode ficar fraco, pode ficar triste, pode ficar desfalecido, você pode dizer tudo que é, mas você mesmo com a pouca força, você tem que ir até o fim e não negar o nome e dizer: ainda que o Senhor me mate, eu sei que o Senhor vive, e no fim o Senhor vai me levantar daqui. Aleluia, glória a Deus. Estava lá mais um 4 dias morto. Ele chegou na hora certa.
sai para fora. Aleluia. Alguns ainda indagam dizendo: esse Jesus aí é um analfabeto, sai para fora e ele vai sair para o mundo. Mas se você entender, quando na tumba, quando se fazia em Israel, as pessoas eram enroladas e era necessário fazer uma volta para poder sair. Então era necessário sair daquele local para fora, porque não poderia ele sair da forma que foi entrado, sair de um canto, ou seja, outros poderiam sair também. Mas para que pudesse saber, ele disse: Lázaro, sai para fora. Ele olha agora a memória, quando Deus fala para Ezequiel: está vendo esse vale de ossos secos? Porventura, pode esses ossos secos tornar a viver? Ezequiel olha assim, a fé e a dúvida: Senhor, tu sabes. É meio complicado entender um negócio sobrenatural desse. Osso, acabou-se carne, acabou-se tudo. Acabou, meu filho. Eu sei, mas eu vou te usar. Profetiza contra esses ossos. E os ossos começam a estralar. E estrala os ossos todo dia, começa a se ajuntar os ossos. E começa carne por carne, junta por junta, começa a pele por pele, começa, e de repente está lá o boneco. E de repente Deus vai agora, o sopro de vida, o Espírito quem dá sou eu. Aleluia. Olha, tu faz a tua parte, a minha parte agora é eu. Aleluia, glória a Deus. Aquilo que eu e você tem para fazer, a gente vai ter que fazer. Mas as outras coisas que eu e você não é para fazer, que é fé sobrenatural, é só você acreditar. Eu sei que em momento eu e você vai desfalecer, vai até duvidar. Olha, Jesus, peraí, se eu tocar, Tomé é um cara crente, rapaz. Muita gente diz assim: critica Tomé. Mas se vocês verem como Tomé morreu, nenhum da gente quer morrer. O cara, ele tinha fé, mas ele tinha às vezes razão. A fé e a razão todos nós temos. Tem momento que a nossa fé está lá em cima, sobrenatural, a obra daquilo que não se vê e espera. Mas tem momento que a gente vai ver assim: oi Deus, eu vou lá em tal lugar, assim, se o Senhor não quiser. Estamos sendo Tomé, não estamos. Olha, Senhor, para por aqui. Aí Deus, como olhou para Abraão, ele olha para mim, para você e diz: eu dei a minha vida por você. Eu vou dar resposta. Eu vou dar resposta. Você veio atrás da resposta, vou dar resposta. Porque eu não quero perder nenhum de vocês. Mesmo com pouca força, eu quero lhe ajudar. Eu quero que vocês cheguem nas mansões celestiais. Aleluia, glória a Deus. Temos alguns exemplos de homens como Isaac, Jacó, José. Vamos falar só um pouquinho de José. Deus pega e faz ele sonhar. Primeira coisa, está lá ele e os irmãos, e Deus pega o seu pai e faz uma capa muito bonita para ele, uma túnica, a qual os irmãos não tinham. E era tão bonita, e Deus ainda faz ele sonhar. Os peixes dos irmãos se prostram diante dele. E os irmãos começam a indagar, até o próprio pai diz: porventura eu e a sua mãe vamos se prostrar diante de você. Eu não sei. Eu só sei que eu vi. E foi um sonho.
E o sonho de Deus se realiza. Não sei como. Eu só sei que eu sonhei. Aí ele sonhou. Você está sonhando. Mas para chegar lá, muitos sonhos de outras pessoas vão ser realizados primeiro que o seu. Primeiro foi, está lá dentro do buraco. Leva ele, a mulher muito bonita, tenta atacá-lo e ele resiste. Ele, por ganhar um prêmio de resistir ao diabo e não pecar contra Deus, qual foi o prêmio? Prisão para José. Eu sonhei que era os três, todos se prostravam diante de mim, eu aqui agora na prisão. Quantas perguntas, quantos esclarecimentos na vida de José naquela prisão. Ele começa a interrogar Deus e começa a pensar: que sonho é esse? Deus fez um sonho para mim, para quê? Para eu estar aqui preso. E de repente algo acontece. E de repente dois sonham. E ele está lá. E Deus pega ele e faz revelar o sonho. Primeiro teve que se cumprir o sonho dos dois. E o dele que foi primeiro. Aguarda mais um pouquinho. Aguarde você também mais um pouquinho. Vai se cumprir o sonho de alguém para depois cumprir o seu. Sabe por quê? Porque o sonho de Deus é maior na sua vida. Aleluia. É maior. Veja como é maior. Olha, eu sonhei que eu pegava as uvas e espremia no copo do rei. O faraó, ele está certo, você 3 dias você vai voltar a servir ao rei. Beleza? Aí o outro que não dava valor pelo sonho dele: tá bom, então eu vou falar o meu. Agora é assim, assim, assim. 3 dias tu vai morrer. E a tua cabeça, as aves vão comer teu corpo. Não queria aceitar, mas tem que se cumprir. O sonho do inimigo também tem que se cumprir. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Agora, quando você estiver lá, lembra de mim, passa. E ele começa a indagar a Deus. E começa a perguntar a Deus: que sonho foi esse? Que cumprimento é esse? Que chamada é essa? Tu chamasse eu numa terra para ser presbítero, pastor, diácono, auxiliar, missionário, para quê? Para eu sofrer aqui? Para eu estar aqui, os vizinhos me pisar, alguém me pisar, a família me pisar? Foi isso? Aí Jesus olha para mim, para você e diz: olha para a cruz. Olha para a cruz. O que eu sofri por você. Calma! Calma! Veja, o meu sonho vai agora chegar na sua vida. De repente, quando tudo menos esperava, quando está desfalecido José, não tem mais força para nada, Deus vai fazer um rebuliço e faz um homem que se achava ser Deus, um homem que se indagava ser Deus, a se perturbar, a ter um sonho, e de repente ele acorda, não consegue entender, de repente vai dormir, tem outro sonho. Chama todos os adivinhos. Parece que eu vejo assim uma fila. Filho, olha, assim, assim. É assim? Também não. E agora? Quem é que vai interpretar? Aleluia! Sonho de Deus! Só quem interpreta é filho e filha de Deus! Aquele que estiver lá no centro de Macumba, de onde for, ele não sabe o teu futuro, não sabe o futuro de ninguém. Ele vai dizer o que está acontecendo agora, mas o futuro só pertence a Deus.
e disseram bem assim: Maurício, o macumbeiro disse que vai colocar o seu nome na boca do sapo porque você está fazendo algo aqui que não está agradando nem o macumbeiro e nem o traficante. Disse: é mesmo? Certo. Aí eu fui orar. Eu disse: Deus, tu me chamou para quê? Para pregar o evangelho. Quando o Senhor disse isso, eu disse: olha, domingo de tarde a gente vai fazer um culto ao ar livre de pregação dentro da Torre de Babel. A igrejinha era de frente ao abertura ali, pequenininha. Não sei se os irmãos aqui já viram. E dentro da torre era a toca do tráfico, era a toca de tudo, era a toca da macumba, era tudo. Vamos lá para dentro. E começa a se pregar a palavra de Deus. E eu disse: entenda uma coisa, tudo o que aconteceu na vida de Jó foi permissão de Deus. E ele não disse que foi o diabo pediu para fazer. Ele disse: Deus me deu, Deus me tirou. Então pode colocar na boca do sapo, na boca da galinha, na boca do crocodilo, pode botar todo mundo na boca de tudo. E se quiser me matar, ele vai me matar, se ele quiser. Agora, se eu morrer, se for proposta, ele me derruba para voltar a pregar a palavra. Aleluia. E de repente chega José. E ele começa a falar: olha, acima de mim, acima de você, só eu. Todo o Egito vai agora obedecer você. Todo o Egito. Depois de você só eu. Veja o sonho do fecho se cumprir. Algo que não tinha nada a ver, um fecho que tem a ver para ser governador. Deus confunde, mas ele explica. O que você está passando não é para a morte, ele vai explicar. Aleluia. Tudo na minha vida e na sua vida há uma finalidade. Mesmo sem força, você não negar o nome. Paulo diz: quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Mas é preciso reconhecer, entender que às vezes você e eu não somos nada. Paulo, ele entendia isso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 30, ele diz: se eu julgar a mim mesmo, eu não serei julgado. Quando eu e você começa a analisar dentro de mim e de você os defeitos e pedir a Deus a perfeição, porque é o seguinte, eu e você vai cair várias vezes, mas o cair é do homem, levantar é Deus. Mas o importante de tudo é reconhecer que precisa se levantar. E é entender que quando está em pé, você não é melhor do que ninguém. Porque Paulo, ele começa a dizer: olha, lembre que um outro dia você estava lá no carnaval, estava na folia, estava fazendo o que não prestava, estava fumando, estava bebendo, estava fazendo tudo que não prestava. Você não era nem um santo. Então comece a olhar para aquelas pessoas como eu olho para você. Comece a olhar para cada um e comece a amar. Comece a dar o seu que você recebeu de graça. Comece a levar o amor através da palavra, através da vida. Aí você e eu vai começar a fazer uma grande revolução. Quantos aqui querem dar uma pisa na presidente do carro? Mas quantos querem pregar a palavra para ela? Eu sou o primeiro a pensar, às vezes, em corrigir com açoite e achar que ela é diferente de mim. Você quer conhecer o homem? Dê dinheiro e dê poder. Às vezes poderia ser eu e você lá. Não poderia ser como
A gente não poderia ser como José, de governar integramente, porque vemos também homens e mulheres de Deus que estão no governo e estão corrompidos. É necessário examinar. Quando Deus abre o céu para Isaías, e ele começa a ver o querubim, e começa a ver tudo, aquela glória grande, ele começa a analisar ele mesmo e diz: ai de nós, que habitam no meio de um povo impuro e tem lábios impuros. O profeta assumiu que falava palavrões, falava um bocado de coisa, mas às vezes eu e você quer ser mais santo do que o outro, quer julgar e não quer ser julgado. Examine a si mesmo. Ninguém, a Bíblia não diz examine o seu irmão, não julgue o seu irmão, ela diz que eu tenho que julgar a mim. Tem que analisar. Isso é mais fácil olhar para o defeito do irmão. Mas João Batista, quando estava desfalecido, na palavra que lemos, ele buscou socorro. A palavra veio, a resposta veio para ele. Quando eu e você estiverem desfalecidos, eu ia entrar em outras coisas aqui, mas Deus saiu levando para outra. E há muitos exemplos de fé e desfalecimento na palavra. Isaac, Jacó, José, Moisés, Arão, Miriam, profeta Isaías, o próprio Messias, que ele disse que ele seria morto e ele ressuscitaria. Ele tinha certeza, como filho de Deus, como homem que teve fé, e como o próprio Deus, ele disse que ele ia morrer, mas o terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas na hora que ele começou lá no Getsemane, lá no jardim, começou a orar, que o seu suor começa a sair sangue, a transpirar sangue, por tudo aquilo que ia passar por mim e por você. E ele começa a olhar para mim e para você. Eles precisam de mim. Ele disse uma palavra de desfalecimento. Para não ficar aqui, eu vou ler Lucas capítulo 18. Lucas 18. Se quiser acompanhar em Lucas capítulo 18, e o versículo 31 ao 34. E tomando consigo os 12 disse: eis que subindo a Jerusalém se cumpriu o Filho do Homem, tudo que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregues aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado, o matarão, ao terceiro dia ressuscitará. E ele nada disso entendia. E eles nada disso entendiam. Esta palavra lhe era encoberta e não perceberam que ele ia dizer. E Lucas 22, e o versículo 42, na oração do Getsemane, parte A, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, parte B, não faça a minha vontade, mas a tua. A parte A, o Messias, ele desfalece. O Messias, ele diz: se for possível,
afasta de mim esse cálice, porque ele estava começando a suar sangue. Ele começava a ver o sofrimento, ele começava a ver os açoites, o seu corpo ser totalmente desfigurado por causa do meu e seu pecado. Mas ele olha para mim e para você que hoje estaria aqui glorificando e exaltando o nome dele, mesmo com pouca força, mesmo meio desfalecido, mesmo meio arrastando. Chegou aqui arrastando, mas o Senhor, faça-se a tua vontade. Foi por amor a você. Os sonhos de Deus na sua vida vão se cumprir. Pode o sonho de muitos cumprir na frente de você, não se preocupe, mas o sonho de Deus na sua vida vai se cumprir. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Vou ver os irmãos de 10 à meia-noite, daqui a pouco.